Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de questões comentadas aqui do nosso canal Dicas de Concurseira. Eu sou a professora Priscila Guimarães, estou aqui para te ajudar com o português da Banca IAN, isso mesmo, o Instituto de Avaliação Nacional, beleza? Nós já temos uma playlist aqui, vou deixar na descrição deste vídeo, tá? Uma playlist com muitas e muitas questões comentadas desta banca. Então não perca tempo, já salve aí para você maratonar e aprender mais sobre o perfil dessa banca, beleza? Vamos resolver aqui uma provinha de Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Vamos fazer a parte 1 com 5 questões resolvidas e depois teremos o vídeo parte 2 com mais 5 questões resolvidas desta prova, beleza? Vamos lá! Vamos lá então, vamos aí resolver a nossa prova do concurso da Prefeitura de Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Prova de 2018, tá? O cargo técnico em enfermagem. E, é claro, da nossa banca IAN, Instituto de Avaliação Nacional. Bom, primeiro vou passar aqui a nossa provinha por inteira, né? Pelo menos a parte de língua portuguesa. Nós temos um texto, né? E aí esse texto, ele será usado para resolver as questões. Geralmente, banca IAN, né? Ela faz isso, coloca um texto ou um trecho de texto e às vezes nem texto, né? E traz ali nos enunciados os períodos que serão analisados de algum texto existente. E aí aqui ela trouxe um texto e aí esse texto será usado para as questões de 1 a 8. Então, sempre retomando ao texto. A gente vai fazer a leitura completa, mas antes disso, vou passar aqui para você, ó, questão 1, questão 2, tá? Vou passar aí todas as questõezinhas para você dar uma olhadinha inicial, se quiser dar um pause no vídeo para realizar as questões, tá? Nessa primeira parte, né, da resolução dessa prova, nós vamos fazer as 5 primeiras questões, tá? E na parte 2, a gente vai fazer as outras 5 questões da prova, terminando aqui. Tudo bem? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar então a leitura do nosso texto, né? Já que a prova toda vai se basear nesse texto, a gente precisa sim fazer uma leitura mais atenta, né, mais cuidadosa. Vamos lá então. Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 8. Sabemos que vários planetas são visíveis a olho nu: Marte, Júpiter, Vênus, Saturno e Mercúrio. Esses astros já eram conhecidos não apenas dos gregos, mas também de povos ainda mais antigos, como os babilônios. Apesar de sua semelhança com as estrelas, os planetas eram identificados pelos povos da antiguidade graças a duas características que os diferenciavam. A primeira diferença notável é que as estrelas, em curtos períodos, não variam de posição umas em relação às outras. Já os planetas, com o passar das horas, mudam de posição no céu. À noite, esse movimento é percebido com facilidade. A segunda diferença é que as estrelas têm uma luz que, por ser própria, pisca levemente. Já os planetas que apenas refletem a luz do Sol têm um brilho fixo. Os planetas mais distantes da Terra só puderam ser descobertos bem mais tarde com a ajuda de aparelhos ópticos, como o telescópio. O primeiro deles a ser identificado foi Urano, descoberto em 1781 pelo astrônomo inglês William Herschel. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Segundo a professora de astronomia Daniela Lázaro, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Bom, e aí eu fui fazendo os risquinhos aqui, né, para a gente poder acompanhar a leitura juntos, né? Todo mundo acompanhar juntinho comigo. Bom, feita a leitura, agora a gente vai para as questões, né? Vamos resolver aí as 5 primeiras questões desse texto. E sempre que necessário, a gente vai voltando aí ao texto, beleza? Vamos lá então. Questão 1. Ian sempre gosta de fazer isso, tá? Pedir o não, o exceto, o salvo. Então já circula logo, já grifa logo para você não cometer erros, tá? Em relação ao texto proposto, não se pode afirmar que
E aí ela traz algumas afirmações e ela quer aquilo que não se pode afirmar. Ou seja, qual das opções aqui está com um erro em relação ao texto, tá? Vamos começar então. Letra A. Os maiores planetas são vistos sem a ajuda de telescópio. Isso está escrito no texto? Os maiores planetas são vistos sem a ajuda de telescópio. Vamos ver se a gente acha isso no texto? Olha aqui, logo no primeiro parágrafo. Sabemos que vários planetas são visíveis a olho nu, ou seja, podem ser vistos ali sem a ajuda de telescópio, né? Só que aqui diz vários planetas. Sabemos que vários planetas são visíveis a olho nu, ou seja, podem ser vistos sem a ajuda de telescópios. Mas aqui, na letra A, ela diz que os maiores planetas, então ela classifica, né? Só os maiores planetas são vistos sem a ajuda de telescópios. E lá logo na primeira linha, né, do nosso texto, diz que vários planetas, e não necessariamente os maiores planetas, né? Eu não estou classificando que só os maiores planetas são vistos sem a ajuda de telescópios, né, a olho nu. Eu disse que vários planetas, mas não necessariamente os maiores. Então, aqui eu já começo a ver um problema. Pode ser que seja a nossa letra A, né? Porque está dizendo que não se pode afirmar. Eu já estou vendo um equívoco aqui na nossa primeira afirmação. Letra B. Alguns planetas já eram conhecidos dos gregos e dos babilônios. Sim, eu posso afirmar aqui, ó, no primeiro parágrafo. Esses astros já eram conhecidos não apenas dos gregos, mas também de povos ainda mais antigos, como os babilônios. Então, eram conhecidos dos gregos, né? E também dos babilônios. Essa afirmação, então, está o quê? Correta. Alguns planetas já eram, sim, conhecidos dos gregos e dos babilônios. Então, posso colocar que está correto. Letra C. Os planetas mais distantes só foram descobertos com a ajuda dos instrumentos ópticos. Vamos ver aqui, ó. Os planetas mais distantes da Terra só puderam ser descobertos bem mais tarde com a ajuda de aparelhos ópticos, como o telescópio. E é o que diz aqui na letra C, né? A gente consegue acompanhar, ó. Os planetas mais distantes, estão aqui, ó, os mais distantes, só foram descobertos com a ajuda dos instrumentos ópticos. Olha lá, ó, só puderam ser descobertos bem mais tarde com a ajuda de instrumentos ópticos. Então, está ok aqui. Letra C também pode se afirmar. E a letra D de dado? O planeta Urano é um dos mais afastados da Terra. E aqui, ó, vai seguindo, ó. O primeiro deles a ser identificado foi Urano. Urano, descoberto em 1781. Então, olha só, aqui nesse último parágrafo do texto, ele fala dos planetas mais distantes da Terra, né, que só puderam ser descobertos bem mais tarde com a ajuda de aparelhos ópticos, e aí ele cita um deles. O primeiro deles a ser identificado foi Urano. Então, sim, Urano também é um dos planetas mais afastados da Terra. É um deles, né? Foi o primeiro a ser descoberto ali, o primeiro a ser identificado. Então, Urano também é um dos planetas ali mais afastados da Terra, mais distante, mais afastado dá no mesmo, tá bom? Então, também está correta essa informação. Só mesmo a letra A que não está correta e é o nosso gabarito, tá? Então, ficou mesmo letra A como gabarito aí da nossa questão. É uma afirmação que não pode se afirmar de acordo com o texto, beleza? Gabarito da número 1, letra A. Vamos lá, prosseguindo, vamos à questão de número 2 agora. A expressão sublinhada no trecho conhecidos não apenas dos gregos, mas também de povos, indica, e aí? Não apenas, mas também. E aqui a gente entra num ponto importante para se destacar, né? Geralmente, a conjunção mas, né? Ela indica o quê? Oposição, né? Contraste, adversidade, né? A gente sempre fala do mas sendo uma conjunção adversativa, né? Adversativa. E aí, de repente, a galerinha poderia ficar em dúvida aqui para marcar a adversidade. Porém, o mais ele não está sozinho aqui. Ele está junto do também, né? Ele está junto do também, mas também.
E esse também, ele vai trazer um teor de adição. Ele vai incluir uma informação. Olha, conhecidos não apenas dos gregos, mas também de povos babilônios, né? É o que está lá escrito lá no nosso texto. A gente pode voltar lá para confirmar essa informação, que esses dois termos, né, não apenas, mas também aqui, ó, não apenas dos gregos, mas também de povos ainda mais antigos, como os babilônios. Então, veja que eu estou incluindo uma informação, não apenas dos gregos, mas também dos povos, né, os babilônios. Então, eu estou incluindo, eu estou adicionando uma informação. Portanto, aqui na nossa questão número 2, né, esses dois grifos, né, não apenas, mas também a expressão sublinhada, vai trazer para a gente uma ideia de adição. E aí colocaram de propósito aqui a adversidade para a galera que fica decorando que o mais é sempre adversativo. Sim, o mas sozinho, isolado, é sempre adversativo. Mas se ele vier dentro de um contexto, com o mas também, né, trazendo uma ideia de incluir uma informação, de adicionar uma ideia, adicionar mais um elemento, informar mais alguma coisa, ele vai trazer a ideia de adição. Tudo bem? Cuidado, bem simples, né? Dentro do contexto você consegue identificar essa ideia de adição, mas as pessoas podem, né, de repente, confundir com essa fixação, né, pelo mas ser adversativo, ser uma conjunção adversativa. Tudo bem? Gabarito da 2, então, letra B de bola. Vamos lá, continuando, vamos agora à questão de número 3. Antes da gente fazer a número 3, eu vou te perguntar, você já deu like no vídeo? Ainda não? Então não perca tempo, aproveite agora esse tempinho, dê o like aí no vídeo para poder ajudar o nosso canal, né, para que a gente volte aqui e resolva mais questões para você, para te ajudar aí no seu objetivo, tá bom? Se for novo por aqui, já se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tudo bem? Bom, olha lá, mais um texto, ou mais uma questão, né, falando sobre o texto, ó, segundo o texto, as estrelas, então eu quero uma informação sobre as estrelas. Nunca mudam de posição? As estrelas nunca mudam de posição? Vamos ver se a gente consegue ver isso aqui? Que elas nunca mudam de posição? Será que isso é uma informação certa? É uma informação correta? Vamos ver? Aqui, ó, as estrelas. A primeira diferença notável é que as estrelas, em curtos períodos, não variam de posição umas em relação às outras. Então, veja que as estrelas, em curtos períodos, não variam de posição. Então, eu já posso eliminar a letra A, porque na letra A está dizendo que ela nunca muda de posição. As estrelas nunca mudam de posição? Não, em curtos períodos. Então, pode ser que em outros períodos, em longos períodos, em médios períodos, pode ser que mude sim. Então, esse nunca restringiu muito, né? Então, já está errado. Tem o mesmo brilho dos planetas, as estrelas, têm o mesmo brilho dos planetas. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver? Os planetas, com o passar das horas, mudam de posição. Tá, aqui está falando da posição. Aqui, ó. A segunda diferença é que as estrelas têm uma luz que, por ser própria, pisca levemente. Já os planetas, ou seja, tem uma diferença, que apenas refletem a luz do Sol, têm um brilho fixo. Então, veja, é uma diferença. Então, não tem o mesmo brilho dos planetas, né? Os planetas refletem a luz do Sol e as estrelas têm o quê? Uma luz própria e que pisca levemente. Então, as estrelas não têm o mesmo brilho dos planetas. As estrelas são corpos iluminados? Não, elas possuem o quê? Luz própria. Então, por isso, são fontes primárias de luz. Por quê? Elas têm a sua própria luz, que pisca levemente, né? Ela tem a sua própria luz, então, ela é fonte primária de luz. As demais estão incorretas. Portanto, gabarito, letra D de dado. Vamos lá, vamos à questão de número 4, prosseguindo. Sabemos que vários planetas são visíveis a olho nu: Marte, Júpiter, Vênus, Saturno e Mercúrio. Os dois pontos
foram utilizados para, e aí esses 2 pontos aqui, né, a gente coloca assim para identificar, tá? Esses 2 pontos, vou só circular os 2 pontos, que fica melhor, né? Esses 2 pontos aqui, ó, eles foram usados para quê? E aí? Foi usado para dar ênfase? Foi usado para indicar um prolongamento de ideia? Foi usado para introduzir um esclarecimento? Ou foi usado para introduzir uma fala de personagem? Aqui, é claro que não, a gente já pode eliminar, né? Não está introduzindo fala de personagem nenhum ali, né? Prolongamento de ideia? Está dando ênfase ou está esclarecendo algo? Esclarecendo, né? Veja, se eu paro por aqui, olha só, sabemos que vários planetas são visíveis a olho nu. Aí você vai ficar com uma ideia na cabeça. Que vários planetas são esses? Que planetas são esses? Está faltando alguma explicação, algum esclarecimento, né? E aí, logo em seguida, vem esse esclarecimento, vem esse detalhamento de que planetas eu estou falando, né? Eu estou falando de vários planetas, mas quais? E aí eu vou esclarecendo. Marte, Júpiter, Vênus, Saturno e Mercúrio, tá? Então, aqui, esses 2 pontos estão introduzindo, tá? Introduzindo um esclarecimento, beleza? Estou esclarecendo que planetas, né? Que vários planetas são esses. Tudo bem? Bem tranquila essa daqui. Número 4, gabarito, letra C. Agora vamos à questão de número 5. A palavra sublinhada no trecho, características que os diferenciavam, é um artigo definido, indefinido, é pronome ou adjetivo? Bom, aqui de cara, se você olhar apenas para a palavra isolada, né, para o termo isolado os, você vai querer marcar com muita força artigo definido, né? Que você sabe que os artigos definidos são a, as, o, os. E os indefinidos você sabe que não pode ser, porque é um, uns, uma e umas, né? Esses são os artigos. Só que aqui dentro desse contexto, esse os não é artigo. Não é artigo, tá, galera? Não é artigo. E também não é adjetivo, é pronome. Por que é pronome, professora? O pronome é uma classe gramatical, né, que ele acompanha e substitui um substantivo. Ele substitui o nome, o pronome. Nome em língua portuguesa é substantivo. Então, ele tem a função também de substituir um substantivo. E lá no texto, eu vou provar para você que ele substitui um substantivo. Veja aqui, ó. Deixa eu só identificar, né? Aqui, ó. Apesar de sua semelhança com as estrelas, os planetas eram identificados pelos povos da antiguidade graças a 2 características que os diferenciavam, ou seja, diferenciavam os planetas das estrelas. Apesar de sua semelhança com as estrelas, os planetas eram identificados pelos povos da antiguidade graças a 2 características que os diferenciavam, ou seja, diferenciavam os planetas. Então, veja que esse os aqui está fazendo a função de retomar, de substituir, né, um substantivo já identificado no texto, já citado no texto. Então, ele faz uma substituição, é uma função do nosso querido pronome, tá? Portanto, pronome é a classe gramatical que acompanha, né, e substitui um substantivo. E ali está substituindo o planeta, né, que está fazendo ali a característica de se diferenciar das estrelas, né? Então, eu estou falando de pronome. Tudo bem, galera? Bom, essa foi a parte 1 do nosso vídeo de correção aí do concurso de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, né, que foi aplicado em 2018, Banca IAN, cargo técnico de enfermagem, tá? Se você quer continuar assistindo, a parte 2 será lançada em breve, eu vou colocar o link aqui na descrição deste vídeo para você acompanhar aí a resolução dessa prova completa e das outras 5 questões aí que ficaram restando. Tudo bem? Então, até a parte 2. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Você acertaria essas questões? Estavam tranquilas? Deixe sugestões para os próximos vídeos e pode compartilhar à vontade aí esse vídeo com outros concurseiros. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.